Então aqui a gente está no Meliponário, que é a coleção de abelhas sem ferrão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui várias espécies de abelhas sem ferrão, ou seja, aquelas que são abelhas brasileiras que não têm ferrão, ou seja, não picam a gente, tá? E dentre elas a gente tem a jataí, iraí, mandaçaia, mirim, né? E elas são responsáveis por fazer polinização de grande parte aí das espécies arbóreas e epífitas, né, brasileiras. Tá? Então às vezes a gente vê esse insetinho voando e a gente não sabe, mas é uma abelhinha. E essa abelha ela faz o processo aí de produção tanto do mel, alguns deles são medicinais, como também do própolis, que elas usam para poder vedar a colônia e proteger contra a entrada de fungo e bactéria, né? Então tem propriedades antibióticas. Bom, aqui a gente vai conhecer agora o orquidário, né, que na sua primeira versão foi construído em 1890 em madeira, depois nesse formato octagonal depois foi ferro e vidro e recentemente acrescentado aí o concreto. Né? O orquidário abriga a coleção de orquídeas do Jardim Botânico, cerca de 600 espécies, e toda vez que elas florescem na coleção eles trazem então por esse ambiente que é o ambiente da exposição. Aqui também abriga a exposição de orquídeas, né, que eles promovem aqui anualmente no Jardim Botânico, né, e vários colecionadores trazem para expor e também para vender. As orquídeas são mais de 25 mil espécies no mundo, tem pelo menos umas 2.500 no Brasil, tá? E elas podem ser ou terrestres, né, então vivem direto na terra, ou na rocha, a gente chama de rupícola, ou em cima das árvores, mas sem ser parasita, a gente chama de epífita, ou ainda na fresta das rochas, a gente chama de saxícola. Tá? Elas têm algumas características bem peculiares que a gente vai ver agora ali dentro. Bom, aqui a gente vai ver algumas características, né, de uma orquídea. Então ela tem 3 sépalas coloridas, que a gente chama de sépalas petaloides, porque parecem pétalas, mas não são. E 3 pétalas mesmo, 1, 2, 3, a terceira modificada que recebe o nome de labelo. O labelo geralmente tem estruturas, né, coloração que mostra onde o polinizador tem que ir para poder beber o néctar, e nesse processo ele se suja de pólen e leva o pólen para outra. Né? Algumas orquídeas a gente consegue observar a presença desse pólen armazenado em massa, que a gente chama de polínia, que tem uma cola especial para ficar presa nas costas, né, do polinizador. Além dessa característica da flor, outra característica que é bem interessante é essa estrutura aqui embaixo da folha, que a gente chama de pseudobulbo, né, porque bulbo mesmo é um caule subterrâneo, né? Pseudobulbo que acumula água da chuva, então é por isso que ela consegue viver sobre outra sem ser parasita, né, que ela vai acumulando água da chuva aqui. Tá? E na raiz ela tem um tecido branco que acompanha o crescimento da raiz, chamado velame, que também tem grande capacidade de absorção de água. Então, e aí, como a gente pode observar, não tem pratinho embaixo da orquídea, né? Porque é mais fácil matar a orquídea por excesso de água do que por falta. Embora tenha gente que consiga matar por falta e mata até cactos, né? Mas aqui, ó, justamente não tem para permitir esse livre escoamento da água, porque se ela estivesse na rocha ou como epífita, a água ia só molhar as raízes e depois ia secar, não ia ficar empoçada, né, apodrecendo a raiz. Olha aí. Olá, muito boa tarde, tudo bom? Bom, aqui a gente tem uma orquídea do gênero Vanilla, né, que é conhecida, né, como por vocês por baunilha. A gente tem algumas espécies, tá? Aqui no Brasil são cerca de 7 espécies descritas até o momento,
das quais você consegue extrair do fruto, né, o gosto e o aroma de baunilha. Como você pode observar, é uma orquídea que é trepadeira. Então, ou seja, ela sobe em cima da outra, mas não tira nada da outra. A gente nunca viu baunilha, né? Isso. Aí aqui, ó, a gente consegue ver tem um frutinho dela por aqui, ó. Tô meio cegueta, hein? Você que é jovem. Quero. É esse aqui? Não, aqui é da plaquinha. Do lado da plaquinha. Ah, aqui. Isso, aqui tá o fruto dela. Tá vendo ali? Uhum. Eu vou apontar. Tô aqui, ó. Aqui é possível observar o fruto. Esse fruto ele vai ficar preto depois e dentro vai ter a massa, né, onde você consegue extrair o aroma e o gosto de baunilha natural. Além da baunilha, a gente tem orquídeas com vários cheiros diferentes. Então tem orquídea com cheiro de chocolate, tem orquídea com cheiro de canela, tem orquídea com cheiro de carne podre. Essa com cheiro de carne podre é polinizada por mosca. E tem as micro-orquídeas também aqui, ó. Então aqui a gente também encontra, né, micro-orquídeas. São essas orquídeas bem pequenininhas, que às vezes passam despercebidas, né? Mas são orquídeas. Essa aqui é típica do Rio de Janeiro. A gente encontra crescendo nas árvores aqui. Cattleya cernua. E a gente tem uma Cattleya coccinea, que é lá do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Outro. Uhum. Então aí a gente tem o macaco prego, né? Esse aí é o típico aqui da Mata Atlântica, do Rio de Janeiro. A gente consegue observar que ele tem a cauda prensil, né, que é uma das características de macaco neotropical. Tá? E geralmente forma grupos grandes, com um macho dominante, fêmeas, filhotes, e os machos outros ficam próximos. Tá? Se alimenta de ovos de aves, filhotes de outras aves, mico-estrela, frutos, folhas. Agora a gente vai conhecer a coleção de bromélias, do broméliário. As bromélias são mais de 3.000 espécies no mundo, tem pelo menos umas 1.200 no Brasil. E a mais conhecida de vocês é o abacaxi, que é uma infrutescência de uma bromélia. Então, só ressaltando que o abacaxi ele é uma infrutescência, um conjunto de flores que já foi um conjunto de flores, uma inflorescência. Ou seja, cada quadradinho, né, cada hexágono daquele do abacaxi já foi uma flor que virou um fruto. O abacaxi é fruto ou fruta? Então aqui a gente consegue observar forma de reprodução das bromélias. Elas podem se reproduzir ou de forma vegetativa, por brotação lateral, né, através desse caule chamado rizoma. Então às vezes uma moita todinha dessa é um indivíduo só. Tá? Mas isso é uma reprodução assexuada, né? Não tem fecundação de gameta. Ou pode ter formação de flores, depois de ocorrer polinização e fecundação, ocorre a formação de frutos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma espécie do gênero Eichmea, provavelmente Eichmea fasciata, que a gente encontra aqui na Floresta da Tijuca.
Bom, aqui a gente tem um gênero muito interessante, que é o gênero Tillandsia, que tem muitas bromélias que tem as folhas cobertas por essa penugemzinha aqui, prateada, que são tricomas, né, pelos absorventes que retiram a água direto do ar atmosférico, né? Então, chuva para ela é luxo. Por isso elas conseguem viver como epífitas lá no alto da árvore. Aí tinha um abacaxi, mas acho que tiraram o abacaxi. Tinha um abacaxizinho aqui, mas tiraram. Quer mostrar essa aqui? Quer ser bem bonita. Então aqui a gente tem uma bromélia que, quando as flores vão aparecer naquele copo central, que é essa estrutura do centro da bromélia, quando vão aparecer essas flores, ela colore as folhas ali, e isso aumenta a visibilidade aí dos polinizadores. Só tem um ali que tá. Bom, aqui a gente tem um exemplar de Vrisia forsteriana, que é uma bromélia que a gente encontra na Mata Atlântica, só que hoje ela está ameaçada de extinção porque muita gente arranca da floresta para ter em casa, ou arranca da floresta para vender à beira da estrada, às vezes até no próprio tronco, o galho em que ela foi retirada. Por isso a gente nunca deve comprar planta que não tenha certeza da procedência. E o que eu falei para bromélia também vale, porque de várias espécies estão ameaçadas por causa dessa retirada, né, e extrativismo para venda de maneira ilegal. Aí Você pode falar bem mesmo. tá. A gente consegue observar daqui, né, os macacos pregos ali no chão, que não é muito comum da gente ver. Geralmente na floresta ele fica no alto das árvores. Aí eu, na outra parte da filmagem, falei que eles são macacos neotropicais. O que quer dizer isso? Que eles ocorrem apenas no Novo Mundo, nas Américas. Né? São esses primatas que têm cauda prensil. Nem todo primata das Américas tem cauda prensil, mas o que tem cauda prensil é obrigatoriamente americano. Ou seja, ocorre na América do Sul, na América Central e o sul da América do Norte. Gigante. Olha o mico estrela ali, tá vendo ali? E pousou, acho que um gavião lá embaixo.
Mico-estrela tá bem nessa... Isso. Bom, aqui a gente consegue observar o mico-estrela, né, que é o sagui de tufos brancos. Ele não é originalmente aqui do Rio de Janeiro, ele é lá da região da Caatinga, embora os exemplares que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro provavelmente já são híbridos, né, com uma outra espécie de sagui chamado sagui de tufos pretos. Então eles foram trazidos para cá para servir às vezes de animal de pet, né? Só quem vende às vezes dá cachaça para parecer que o bicho é manso, tá? Ou às vezes até machuca o animal de maneira que ele fica sentindo dor e parece que é manso. Alguns deles acabam fugindo, ou quando passa o efeito da bebida alcoólica ataca as pessoas soltam, eles começam então a se encontrar e se reproduzir, e eles se alimentam de ovos de aves, filhotes de aves, então acabam causando impacto na avifauna, né? Então a gente não deve alimentar esses animais. Além disso, esse contato próximo tanto pode passar a doença da gente para eles, como também pode passar a doença deles para a gente, que é o que a gente chama de zoonoses, né? Então a gente deve evitar alimentar esses animais e se aproximar. Bom, aqui a gente tem uma flor chamada papo de peru, né? Que ela é uma flor bem diferente, né? Parece até assim um pano velho, e ela tem uma pétala só bem grande que vocês estão vendo ali, e é chamada papo de peru porque quando ela está fechada ela lembra o papo da ave, né? Quando ela está pronta ela se abre, e aí as moscas entram naquela estrutura verde ali atrás. Aí quando as moscas entram, tem vários pelos voltados para baixo que deixa a mosca entrar, mas não deixa ela sair. Quando a mosca entra trazendo pólen, poliniza, aí esses pelos murcham. Na hora que a mosca vai sair, a parte masculina da flor fica pronta e suja a mosca de pólen, que leva o pólen para outra. E ela não é suscetível, ela não mata a mosca, ela usa a mosca só para transportar o pólen de uma para outra. E aqui está a flor dela, com a estrutura que geralmente as moscas ficam presas ali atrás. Foi? Foi. E lá está o fruto. Deixa eu ver aqui. Eu tô contra a luz aqui. Isso. Então, e aqui, ó, é possível observar o fruto dela. Isso aí. Tá? Porque às vezes a gente olha ali, tem centenas de moscas ali dentro. Entendeu? Aí fica fácil de mostrar. Bom, logo aqui a gente consegue observar o prédio onde funciona o herbário, né, que abriga a coleção de plantas desidratadas do Jardim Botânico Rio de Janeiro. Então são mais de 800 mil essicatas, né? Eles desidratam as plantas justamente para dificultar a ação de fungos, bactérias que podem destruir o material, né? E através dessas essicatas você consegue fazer o trabalho de identificação ou classificação de espécies. Então, por exemplo, estou andando lá no meio da Amazônia, dou de cara com uma planta, supondo que eu trabalho com essa família, que eu nunca vi nenhuma dessa, provavelmente é uma espécie nova. Eu vou marcar lá o ponto com GPS, vou tirar foto, vou fazer todas as descrições e registro de todas as características que eu conseguir, e depois vou desidratar ela e mandar aqui para o Jardim Botânico para o especialista da família identificar a espécie. Ele abre o armário, às vezes são vários armários daquela família, e vai comparando com as que estão aqui dentro para saber se é uma espécie nova. Se for uma espécie nova, aí você pode então dar o nome que você quiser. Às vezes não é uma espécie nova, é só uma ocorrência nova para a área, mas aumenta aí o conhecimento que se tem sobre a distribuição daquela espécie.
3,5. Vamos ver ali o pé da canela. Bom, logo aqui ao lado do prédio onde tem o herbário, a gente tem um exemplar de uma planta chamada canela, conhecida também como canela da Índia, né, que veio lá do Sudeste Asiático. Então, Índia, China, a gente encontra dela. E aí, quando você quebra as folhas assim, é possível sentir o cheirinho da canela, né, que tem aí a função bactericida, né, e além de ser usado como condimento. O que se usa é a casca dos ramos novos. Então aí os ramos novos, você retira a casca e produz aquela canela que a gente chama de canela em pau. E depois moe e faz a canela em pó. Aí é fácil reconhecer ela pela presença de 3 nervuras principais na folha, que nem lá a cânfora, porque são do mesmo gênero. E essa é uma característica do gênero. Tanto aqui, ó, com 3 nervuras principais. 1, 2, 3. Aqui na base a gente vê bem fácil. Aí quebrou assim. Cheirinho de canela. Bom, aqui a gente tem o bambu gigante, né? O próprio nome da espécie já dá essa característica, Dendrocalamus gigante, dendro de tronco, né? Mas essa palavra não é muito apropriada porque tronco geralmente a gente tem árvore, mas como ele é muito grande, aí deu o nome de Dendrocalamus. Dendrocalamus quer dizer o cálamo, que é um tipo de caule tipo dos bambus, mas com tamanho de tronco, né? E gigante porque é gigante mesmo, né? E como a gente está vendo, isso aí são os caules aéreos. Ele também tem um caule subterrâneo, chamado rizoma, de onde saem as raízes desses caules. Então, às vezes, essa moita todinha é um indivíduo só. Tá? Que vive quantidade grande de anos, às vezes 100 anos, floresce uma vez na vida e morre. Vê aqui, ó. Porque aqui... Isso, aí aqui a gente consegue observar as raízes adventícias, né, e o rizoma, né, que liga um caule aéreo ao outro. Aqui estava saindo inclusive um broto de bambu, né? Nem todo broto de bambu é comestível, mas tem alguns que são. E aí são muito apreciados aí na culinária chinesa, japonesa. Aqui a gente consegue observar, ó, um broto. Então desse broto aqui vai sair um caule que nem esse aqui que a gente está vendo. Tem um bambu brasileiro, né, chamado taquaruçu, nome popular, e tem que ter um cuidado especial, porque nessas folhas modificadas que a gente chama de brácteas, que protegem as gemas, né, de onde saem galhos, folhas e tal, é coberta por uma penugenzinha marrom, que quando cai na pele coça a beça, né? Isso aí é o famoso pó de mico. O pessoal raspa e sopra no outro para causar a coceira. Tá vendo ali a penugenzinha marrom? É que essa penugenzinha marrom é o pó de mico. E se o povo dá sopa na mesa, faz um ganho, não é isso? De manhã
o que aconteceu ali, a senhora tava comendo uns biscoitos aí, rapidinho. Aí tinha uma gringa que queria tirar foto com ele. Ele fez de conta que ia tirar foto com ela, rapidinho avançou na mesa assim, e pegou o biscoito e meteu o pé no muro. Isso aí. Falei, ó, hoje eu biscoito, mas pode ser o celular, fica do memória aí com o aparelho na mão. Aí sou muito rápido. Olha lá, eu já tirei uma tampa da lixeira. Uhum. Ele é grandão, hein? Ele é aquele preto lá embaixo. Olha, tia, não dá mole não, hein? Cuidado aí. Cuidado com o macaco aí, vai roubar as coisas de você. Tira daí, solta aí. Cuidado. Esse macaco sou fácil não, hein? É macaco carioca, hein? Olha aí. Vou deixar só uma central. É isso aí. Boa.